Bom dia, boa tarde, boa noite. Em Foco está no ar, recebendo hoje um jovem professor, Brian Breder Hille, professor de matemática e que está dando a alegria de estar aqui. É sempre bom ver assim, um sangue novo renovando as propostas de educação, de didática e de pedagogia na cidade. Diz uma coisa, você é de Friburgo? Boa noite, primeiramente. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa vai fazendo uma reprise durante a semana. Sim. Então a gente brinca com esse bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, então, para todos. Eu sou de Friburgo, nascido e criado em Friburgo. Atualmente eu moro no Cascatinha, lá perto das cachoeiras, né? No mais frio de Friburgo. E eu curso faculdade em Cantagalo. Então eu faço a distância pelo CEDERJ, né? O Polo CEDERJ. O Polo CEDERJ, curso matemática pela UF e faço essa ida e volta a Cantagalo, né? Praticamente de 15 em 15 dias. E você já está dentro de sala de aula? Eu já estou dentro de sala de aula. Uma escola particular me abraçou, né? Já que eu estou já a ponto de me formar. Toda a parte matemática básica que é estudada e ensinada no ensino fundamental e médio e a parte pedagógica já cursei, então estou só na matemática avançada mesmo. E aí eu já estou em sala. Você estudou em que escola? Eu estudei da minha terceira série, né? Hoje, quarto ano. Do quarto ano até a terceira série do ensino médio no Colégio Nossa Senhora das Graças. Que infelizmente fechou as portas. Infelizmente fechou as portas. Fiquei Revelou muito tantos triste. Talentos, tanta gente boa. Sem dúvida nenhuma. E infelizmente fechou as portas. Lamentável isso. Então, e depois você já foi direto para o Polo CEDERJ? Exatamente. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu saí do Graças, o meu sonho era ser militar. E eu estudei durante 2 anos. Eu começava às 7 da manhã e ia até meia-noite, 1 hora da manhã, estudando direto. E eu alcancei 3 aprovações, entre elas a que eu queria, que era a SPSEX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E eu fui aprovado, fui para lá em Campinas, São Paulo. Mas eu fiquei apenas 5 dias e voltei, que eu falei, não, é isso aqui que eu quero para mim. E aí eu voltei, comecei a cursar Engenharia Civil na Cândido Mendes, isso em 2014. E eu comecei, logo em seguida eu conheci o CEDERJ, fui aprovado no vestibular e comecei ali a estudar a matemática e eu me encantei por dar aula. E sempre gostou de matemática desde muito cedo? Olha, eu posso dizer que eu sempre tive afinidade, eu tive muita afinidade. No ensino médio, para ser mais exato, a partir do 9º ano, a antiga 8ª série, eu comecei a ter prazer pela matemática, que foi quando eu tive excelentes professores me ensinando e trazendo conhecimentos novos e principalmente demonstrando o porquê daquilo, né, e a usabilidade no nosso dia a dia. Aí eu me apaixonei pela matemática. Foi aí que eu fiquei apaixonado pela matemática. Que não é uma unanimidade. Não. A gente sabe que a escola formal, lamentavelmente, alguns professores, a gente não pode generalizar, não são todos, mas são responsáveis por traumas dentro da formação do indivíduo na escola, né? Aquele jogo, a minha geração, por exemplo, ou você era bom nas áreas humanas ou era bom nas exatas. Você não conseguia ser bom nos dois porque a escola não te permitia ser bom nos dois. Hoje você está dizendo para mim que no 8º ano você viveu um maravilhamento com a matemática. Sim, foi exatamente a partir do 8º, 9º. E você acha que isso foi decisivo? Certamente, sem dúvida nenhuma. Na sua escolha? Certamente. Eu tive excelentes professores com os quais eu tenho amizade hoje. Então, a identidade deles com a profissão era muito grande. A identificação deles com a profissão era muito grande. E eu via aquilo de uma forma, né, eu ficava maravilhado. Pessoa apaixonada por dar aula, como eu sou hoje, eu tenho uma paixão gigantesca. Quem me conhece sabe que em sala de aula ou fora eu sou apaixonado por ensinar, por conhecer, por trocar informação. E
esses professores, metodologia diferenciada, a paixão pela profissão, buscar novas conexões, interagir, fazer a multidisciplinaridade com a Inter também, né? Eu acho até que a Inter já foi. Nós é que estamos atrasados. Isso. Então, eu concordo. Eu tenho um olhar sobre a educação da multidisciplinaridade. O professor que acha que vai caminhar sozinho, que ele caminhe por outro mundo, não pela educação. Sim. Não cabe mais caminhar sozinho. Não cabe mais. Educação. O próprio Paulo Freire, entre outros autores, né, outros pedagogos que influenciam, eles sugerem considerarmos o aluno como um ser complexo. Então, toda a complexidade do aluno está no próprio ser. Você não pode fragmentar e ensinar fragmentadamente. Você tem que pegar a complexidade. Então, como falar de matemática sem falar de história? Como falar de história sem falar de matemática? E isso já não existe mais, como você disse. Com certeza, não existe outro caminho, Exatamente. Não tem volta. Né? O aluno que faz música, né, fora da escola formal, né, frequenta um conservatório, ele não pode achar que matemática é um fantasma. Porque ele trabalha com matemática o tempo todo. A menina faz balé clássico e conta os compassos para executar os passos, né? Numa sala de aula, ela está praticando matemática. Sim. Matemática faz parte da vida da gente. Sim. Né? O tempo todo. Nosso coração tem uma batida que é matemática, né? Isso aí. Então não pode ser esse fantasma que se pinta e que se desenha, né? Exatamente. É muito legal, assim, a gente observar que alguém da sua idade esteja preocupado em modificar esse caminho, né? Sim. O que eu percebo é que essas minhas ideias são frutos do CEDERJ. O CEDERJ em si, eu não posso dizer pelas outras faculdades, que eu não vivenciei, mas o CEDERJ, a proposta é essa, interagir, darmos ferramentas para o aluno se tornar um cidadão pensante, crítico. E o CEDERJ, ele nos deu toda essa ferramenta. Pelo menos a mim, né? Explicar ao telespectador o que é o CEDERJ. O CEDERJ é um complexo de universidades que funciona não só EAD, né? Não é só EAD, né? O ensino à distância. Na verdade, tem uma parte que é presencial. Tem uma parte que é presencial. São poucas as matérias que são presenciais. Vai depender do curso que a pessoa cursa. Por exemplo, em matemática, nós fazemos o estudo da física. Olha, né, só aí já começa a perceber a multidisciplinaridade. Que você começa a perceber que não é só matemática. Então, nós temos laboratório de física. Nós pegamos a física na prática e aí é presencial. A própria informática, nós temos uma disciplina com foco na informática. E aí nós temos que ir presencialmente, mas não são todas. Então, na verdade, os professores, tutores que nós chamamos, eles consideram uma faculdade semipresencial, né? Sim. Semipresencial. E que tem formado alguns dos nomes que mais se destacam na região. Sim, perfeito. Né? Tanto nos cursos de letras, nos cursos de história. Né? E a gente está te conhecendo hoje e ficando muito orgulhoso, né, que esse polo CEDERJ torne possível esse sonho de muitos jovens que não teriam a disponibilidade para se deslocar para o Rio de Janeiro e estudar numa universidade federal ou estadual, né? Aqui em Friburgo nós temos o Polo CEDERJ, que hoje abrange, se eu não me engano, letras, geografia, biologia e química. E na área de letras, especialmente, eu sou da área de literatura, a gente sabe a transformação que se deu, né, no ensino da literatura, nas reflexões sobre língua portuguesa, a partir desses novos profissionais de educação na área de português e literatura. Eu vou pedir licença, vou chamar um intervalo comercial e voltamos em instantes com o Em Foco. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar.
só na predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta recebendo hoje o Brian Breder Hille. Suíço, alemão e um americano aportuguesado aí no primeiro Exatamente. nome, né? Você teve recentemente, no mês de maio, uma série de palestras, né? Junto à Rede Municipal de Educação. Sim, exatamente. A primeira você falou com os diretores, é isso? Eu participei da abertura do programa Novo Mais Educação. Novo Mais Educação. Que está atendendo a rede municipal. E aí eu trabalhei com eles a representação do nosso cérebro, né? Através do ponto de vista da programação neurolinguística, que é a PNL. E também eu trabalho no caso, trabalhei, né, que vai passar depois aqui, né? A gente está em junho. Estamos em julho, né? Então, 18 de maio eu tive uma outra, também para o município, mas para os diretores. Aquela do Teatro Municipal Novo Mais Educação foi para os diretores e também para os colaboradores do novo projeto, do novo programa. E também em Lumiar, dia 19 de maio estive lá em Lumiar e atendendo um pré-vestibular social. Que é muito interessante. Tem feito um trabalho excelente. Ano passado tivemos 100% de aprovação. Todos os alunos foram aprovados para... Ou seja, você já fazia um trabalho lá? Sim, essa em Lumiar vai ser a minha 4ª ou 5ª palestra, se eu não me engano. Lá com eles, trabalhando toda a parte emocional e toda a parte de aprendizagem dinâmica, né? A interação dinâmica entre o cérebro e o estudo. Então vamos falar sobre PNL. Vamos. Como é que você descobriu a programação neurolinguística? O que é a programação neurolinguística? Eu conheci a programação neurolinguística através do meu irmão. Ele hoje, junto ao meu primo, tem uma empresa chamada Hille Coaching e cerca de 4 anos atrás ele conheceu a PNL, ficou maravilhado e veio me mostrar como era aquilo tudo. E eu já estava ingressando no CEDERJ e eu falei, nossa, isso é sensacional, isso para aplicar a educação, isso é sensacional. Ele junto ao meu primo, eles são terapeutas, enquanto eu pego toda a ideia da PNL, toda a lógica e aplico à educação, ao ensino, à aprendizagem. Quanto ao que é a PNL, nós podemos pensar a partir do próprio nome. Temos programação neurolinguística. A parte neuro está fazendo referência a todo o sistema nervoso, não só cerebral, mas todo o nosso complexo nervoso. A parte da linguística refere-se à nossa comunicação. A PNL, ela muitas vezes é citada como a arte da comunicação. Então, nós pegamos a PNL, ela identifica a linguagem verbal, não verbal, corporal, identifica a linguagem, relaciona com o neurológico, com o seu sistema nervoso, e a parte da programação do nome é a interação entre esses dois e como nós podemos modificar para gerar novos comportamentos ou melhorar comportamentos. De uma forma prática, para o espectador poder entender. De uma forma prática, a PNL ela é uma metodologia que ela estuda a experiência e transforma essa experiência em alguma coisa que seja melhor, alguma coisa que
seja melhorada ou criada, a fim de alcançar um objetivo qualquer. Aprender matemática. Aprender matemática. Por exemplo, muitas vezes a matemática ela se restringe ao algebrismo. Você fica só no quadro, né? Conta e assim por diante. Você pode pegar uma experiência de uma criança que viveu, por exemplo, numa fazenda. Ela teve uma vivência com o gado. Você pode pensar em alguma forma de correlacionar o algebrismo com o gado. E aí você pega uma experiência com alguma coisa que é objetivo, né? Queremos alcançar o objetivo de ensinar um determinado conteúdo. Então, pega a experiência e transforma essa experiência para chegar ao conteúdo, fazendo o link da memória. Não sei se me fiz claro. Claro. E isso traz um resultado rápido, a longo prazo? A PNL, ela é prática. Ela requer muita prática. Mas, assim como... Do professor tanto quanto do aluno? Tanto quanto do aluno, mas eu acredito que mais do aluno, de certa forma. Ou, melhor, 50%, 50%. Porque a PNL entende que numa comunicação entre emissor e receptor, a comunicação ela se dá, o ponto inicial, né, e o principal é pelo emissor. Então, a resposta, inclusive isso é um pressuposto da PNL, é uma crença da PNL, que a resposta que se obtém de uma comunicação é aquela que deveríamos obter. Então, quer dizer, se o professor ensina e o aluno entende errado, o professor pode criar uma nova maneira de ensinar novamente. E ele vai fazendo fluxos e caminhos diferentes. E aí, quanto mais... Até que a mensagem seja entendida adequadamente, corretamente. Perfeitamente, exato. Seria a teoria da comunicação, de uma forma Exatamente, geral. exatamente. Na PNL, nós vamos chamar de TOTS. Ou seja, fazer... o teste e experiência. Você testa a comunicação. Opa, não deu certo. Eu vou tentar um outro caminho. Opa, não deu certo, vou tentar um outro caminho. E entende-se que o melhor caminho é o do receptor. Ou seja, se você conhece o caminho do receptor, as experiências vividas por ele, você pode contar ou ensinar na experiência dele. Dentro do universo que o receptor vivenciou e no qual ele vive, na verdade. Perfeito. Né? E a PNL chama esse universo de mapa, né? Cada pessoa tem o seu próprio mapa. Eu tenho o meu mapa, você o seu mapa e o aluno tem o mapa dele. E cada mapa ele é estruturado de acordo com as suas experiências. Então... Isso não significa uma metodologia de ensino individual. Não, pelo contrário. Mas, inclusive, enriquecendo o aprendizado com essa diversidade de experiências. Perfeito, né? Perfeito. Porque talvez a vivência de um aluno na turma possa ser a grande sacada para o entendimento dos demais. Sim, perfeitamente. Inclusive, quando você diz dessa forma, eu me lembro de momentos em que eu estava explicando e um aluno disse, eu não entendi. E o outro começa a explicar. E eu, deixa que eles estão conversando e eles estão trocando experiência. E eles estão trocando informações de um mapa, né? Cada um tem um mapa e eles estão interagindo. Em busca de um único Em busca de um conhecimento, em busca de um objetivo. E que pode se tornar até viável que dessa troca de experiências nasce um novo jeito de ensinar aquilo. Perfeitamente. Que é muito rico, né? Muito rico. Porque a gente que trabalha no magistério e tal, a gente tem uma tendência a esse comodismo de receitas prontas. Sim, né? Perfeitamente. O que é lamentável, porque a juventude tem uma velocidade e uma pressa, às vezes, pouco compreensível para a gente. Vou pedir licença, vou chamar mais um intervalo comercial e voltamos em instantes com Em Foco. Conheça Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha,
qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Estamos de volta com o professor Brian Breder Hill. É um alemãozão aí difícil às vezes. Professor Brian, a gente sabe, né, que a gente precisa mudar o caminho da educação no país. Sim. No formato escola do século XIX, a gente sabe que o mundo externo se tornou muito mais sedutor do que o conhecimento e do que a escola. Né? Perfeitamente. A escola não tem atributos, né, que seduzam o aluno como o mundo externo tem, né, em várias áreas. Como é que você vê esse projeto de reforma da educação no ensino médio? Eu entendo que nossa educação ela precisa sim de mudanças e de mudanças profundas, inclusive. E eu acho um ponto de partida muito interessante essa reforma. Talvez tivesse que ser mais discutida com pessoas da área. Inclusive na palestra que eu dei no dia do Teatro Municipal, o prefeito estava presente e ao iniciar o momento de início do novo projeto, né? De abertura do novo projeto, ele teve uma fala pedindo ao secretário de Educação que o convidasse mais vezes para debater sobre educação. E quando eu iniciei a minha palestra, eu disse a ele, eu falei, prefeito, isso é muito legal. Nós temos muito o que dizer. Nós, professores que estamos em sala, os pedagogos, nós temos muito a dizer e acrescentar nessas mudanças que, sem dúvida nenhuma, precisam acontecer. E muita gente critica, mas nem conhece o conteúdo, né? E aí é fácil criticar, né? Sim, exatamente. A reforma, ela tem pontos negativos e pontos positivos, sem dúvida nenhuma. Mas eu acredito que dar esse pontapé de reforma é muito importante. Isso é muito bom. Os pontos negativos, vamos trabalhando. Mas, como eu disse, é importante que as pessoas da área elas sejam trazidas para conversar, né? Para debater. O jovem, ele pratica matemática a todo instante, né? Retornando para a nossa praia, para a nossa pauta, inclusive na internet, nos celulares, né? Toda a tecnologia é permeada pelo raciocínio matemático. O jovem tem esse entendimento de que o PNL pode servir para ele por toda a vida? Eu acredito que não. Até porque a PNL, o conhecimento da PNL, ela é pouco difundida. O conhecimento é pouco difundido, né? Mas a partir do momento que o aluno ele conhece a PNL, o primeiro impacto da PNL vai ser gerar autoconhecimento. Gerando autoconhecimento, e aí quando a gente fala dentro da PNL dos sistemas representacionais, da forma como o nosso cérebro aprende e a forma como nós lembramos do que aprendemos,
A partir do momento que ele tem um autoconhecimento e ele tem a noção de como o cérebro dele funciona. Ou seja, de que forma ele pode programar o cérebro dele? Exatamente, nesse sentido. De que forma ele pode programar o cérebro dele para aprender a matemática melhor? Ele pode pegar, por exemplo, uma situação em que ele aprendeu um conteúdo e ele tem a noção do comportamento, da fisiologia, do que ele fez, do que ele anotou, da forma como ele anotou, se ele usou canetas, ou se ele usou imagens, ou se ele usou música, se ele usou teatro, enfim, a forma como ele aprendeu e aplicar essa forma a outros conteúdos, se ela foi eficaz. E aí nós vamos chamar isso de modelagem dentro da PNL. Ele vai pegar esse comportamento e vai modelar para outras situações. E aí ele se torna, digamos, mais capaz de aprender a matemática de uma forma melhor. Ele já nasce sabendo mexer no computador e no celular, né? Perfeito. Mas ele tem esse bloqueio, talvez porque a escola não tenha caminhado na velocidade dele. Perfeitamente. Não é isso? Perfeitamente. Usa-se pouco o computador em sala de aula. Uhum. É claro que ninguém quer um aluno mexendo no celular, no WhatsApp o tempo todo. Mas o professor também não tem essa disponibilidade de propor um novo jogo de aprendizado utilizando essa ferramenta. Sim. Então, a ferramenta passa a ser muito mais interessante do que a lousa. Perfeitamente. Né? Porque a lousa não traz nenhum significado para ele, né? Perfeitamente. Ele não podia estar ali, trabalhando ali na tela do computador, aquilo que está lá na lousa. Perfeitamente. Mas isso passa por uma série de reflexões e de debates, né? E que eu acho que ganha um peso e uma grande esperança quando a gente vê um jovem como você tentando mudar esse caminho. Justamente essa é a minha proposta. Quando eu fui convidado para palestrar para o município, esse foi o meu objetivo. Levar o conhecimento da PNL para mostrar novos caminhos. A PNL é uma ferramenta fantástica que a gente consegue aplicar a todo o ensino. Na verdade, consegue aplicar na vida inteira. Qualquer tipo de situação na nossa vida a gente consegue aplicar a PNL. O meu foco é na educação, então é uma ferramenta linda e muito eficaz para a aprendizagem, para o processo ensino-aprendizagem. E o PNL é, sobretudo, uma ferramenta para o próprio aluno, né? Perfeitamente, perfeitamente. Não só para essa conexão. Não só. Porque a gente falava um dia lá inclusive na escola que você está, é sobre a conexão, né? A literatura em conexão. E o jovem está muito moldado para estar preocupado com o provedor, a qualidade do provedor do sinal. Sim. E não com o conhecimento a partir desse sinal. Então ele vai procurar no Google, ele só vê o que está na página 1. Uhum. Ele não tem a curiosidade de abrir a 2, a 3, a 4 para checar se a informação da 1 está correta, verdadeira, se está correta, se é falsa. Né? Sim. Então a qualidade da conexão é o de menos. Né? A conectividade com o conhecimento é que é muito importante. Né? Sim. E você acredita que esse aluno mude? Olha, no futuro não muito próximo. Nós temos um trabalho muito grande para ser feito, mas eu tenho esperança sim. Tenho esperança porque conforme eu venho aplicando todo o meu conhecimento, eu sinto mudanças nos meus alunos. Hoje, por exemplo, eu apliquei um exercício que na verdade não tinha a ver com tecnologia, mas tinha a ver com corrida. E no final eles respondiam números primos, MMC, MDC, o básico, para sexto ano. E eles ficaram maravilhados. Então, existe uma conexão entre o sinestésico, a corrida, né, e o visual das folhas. Então, essa conexão, essa metodologia diferenciada, eu já encontro resultados. Mas isso tem que ser abranger um campo muito maior, né? Eu faço na minha sala de aula, acredito que existam muitos professores que venham aplicando, professores me procuram para aplicar a nova metodologia, ter ideias novas, e eu acredito sim que existe uma mudança acontecendo
mas que vai demorar um pouco. Até porque é preciso que a escola esteja disposta a mudar. Perfeitamente. Não basta só que o professor individualmente mude. Exatamente. Nosso tempo está esgotado, eu agradeço a sua presença, sucesso. Obrigado. Grande orgulho ter você aqui. Prazer estar aqui com você também. Um grande abraço, Brian. Abraço. Em Foco fica por aqui, estaremos juntos na próxima semana. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.